Olá, hoje no Evelyn Responde eu vou explicar como sair da autossabotagem, que essa é uma pergunta bem específica, e vou explicar para você o que é autossabotagem, porque para poder sair a gente tem que entender qual é a natureza da autossabotagem. Vou te dar algumas ferramentas e algumas percepções, tá bom? Então, muitas pessoas vão percebendo ao longo da vida que existe algo dentro delas que é contra elas. Quando a gente percebe isso, a gente diz assim, epa, peraí, eu tô me auto-sabotando. Então a autossabotagem é tudo aquilo que está em oposição aos teus desejos e ao teu bem maior, tá? Só que hoje em dia, o que eu vejo? Por já atender há muitos anos, muitas mulheres que às vezes chegam no atendimento ou a gente vai conhecendo um pouquinho mais cada caso e fala assim, eu tô me auto-sabotando porque eu tô tentando fazer uma coisa e eu não tô conseguindo, Eve. E aí quando a gente vai olhar a rotina dessa pessoa, ela já faz muita coisa. Então, muitas vezes ela fala que ela tá se auto-sabotando, mas, de fato, a autossabotagem seria ela fazer mais uma coisa. Não sei se tu tá conseguindo entender onde eu quero chegar. Então, pra gente analisar se é autossabotagem, você precisa dizer assim, ó. Eu tenho energia pra fazer isso. Isso realmente é essencial e é pro meu bem maior. E quais são as crenças que estão conectadas a isso? Vou dar um exemplo melhor, né? Tirando essa pessoa que está com muita carga, ela quer acionar mais carga. Então, o fato dela querer acionar mais carga é uma autossabotagem. Então, o oposto da autossabotagem seria ela descansar, se nutrir, se acolher, dar limites, né, para essa mente que está sempre colocando coisa a mais para ela. Mas, quando a pessoa, por exemplo, tem uma coisa que é bem simples, saúde. Eu preciso me alimentar melhor e eu preciso fazer exercício físico. Por quê? Porque isso é essencial. O médico lá falou pra eu fazer. E eu não consigo. Toda vez que eu vou fazer o exercício, eu torço o pé, eu fico com preguiça, eu não faço, eu não como bem, eu tô comendo errado. Aí ali a gente percebe que sim, existe uma autossabotagem. Né? Ou, poxa, eu tô num relacionamento e ele tá bem bacana, e essa pessoa ela me trata muito bem, eu nunca fui bem tratada, então eu tô estranhando isso, eu tô até com um pouco de tédio, e na verdade eu tô até com saudade do meu ex que era tóxico, autossabotagem no relacionamento. Tô aqui com uma proposta de emprego maravilhosa, eu tô muito insatisfeita onde eu tô, e essa proposta de emprego ela vai me pagar o dobro do que eu recebo, e eu ainda vou poder viajar, aí não sei se eu vou, acho melhor não ir. Autossabotagem, entende? Então, assim, quando tu vai diferenciando, né, você primeiro precisa analisar se é autossabotagem de verdade ou se é uma demanda mental que você não tem como cumprir porque você não tem energia para cumprir, tá? E aí você precisaria reestruturar a tua rotina para tirar aquilo que tá em demasia, né, e reorganizar a ordem de prioridade na sua vida. Mas o que é? Né? Existe algo contra eu ganhar o dobro. Existe algo contra eu me relacionar bem com alguém. Existe algo contra eu ter mais saúde, eu cuidar do meu corpo. Eu estender minha qualidade de vida. E aí a gente pode olhar todas aquelas crenças limitantes que são colocadas quando a gente é criança. E elas são colocadas como não só pela fala de pais, cultura e sociedade, mas pelos exemplos que nós vemos. Então, se nós tivemos, por exemplo, pais ou uma mãe que ela falava assim, quem cuida do corpo é egoísta, ou a gente tem que sofrer bastante para ganhar dinheiro, ou não dá para confiar em nenhum homem, né? Esse tipo de crença pode gerar lá no inconsciente um programa que quando você vai começar a romper com a expectativa, com a crença limitante da mãe ou do pai, enfim, da família, aí o programa ele vem pra
sabotar para você continuar pertencendo. E aí sim você precisa fazer um trabalho de examinar suas crenças limitantes, que elas vigoram muitas pessoas. E tem muitas crenças conectadas à qualidade de vida, principalmente quando você vai quebrando um ciclo ancestral, né? De sobrevivência, de dor emocional, de vazio, que a gente recebe, né? A gente recebe essas sombras ancestrais, familiares. Então, se a gente quer algo diferente, a gente quer viver melhor, mais feliz, mais vivo, vai vir esses programas dizendo assim, será? Mas olha quanta gente lá atrás não pôde, né? Então, ser a pioneira em qualidade de vida vai sempre provocar dentro do inconsciente uma autossabotagem. Mas isso não é uma coisa pessoal, né? Então, é assim, é entender qual é o benefício, né, dessa sabotagem. Qual é o benefício? Então, a gente vai olhando um sistema de crenças. Por exemplo, a gente tem muito isso, esses benefícios a gente vê muito quando a pessoa quer emagrecer. Aí ela fala assim, eu comecei a emagrecer, comecei a ficar com um corpo mais atraente, né, para o masculino. E aí eu vi esses olhares me atravessando, né, esses olhares do masculino aí. A gente sabe que tem um masculino mais assim, que vê a pessoa como um objeto. Aí eu me senti meio assim, sobrecarregada, né, me senti com medo de ser abusada. Então aí eu resolvi engordar de novo. Então assim, a gente percebe que então a sabotagem do emagrecimento está conectada a se manter protegida, né? Olha, Evelyn, eu percebi que eu tava com medo de aceitar essa promoção para ganhar o dobro e viver em outra cidade, porque eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de decepcionar as pessoas, chegar lá e não ser tudo aquilo que eles pensam que eu vou ser, né? Então, para eu nem passar por essa sensação de rejeição e de medo, é melhor nem sair do meu lugar. Então, o que a sabotagem está fazendo? Supostamente protegendo a pessoa da dor, da rejeição alheia. Então, quando a gente vai olhar a sabotagem, essa autossabotagem, a gente precisa olhar ela não como uma inimiga, né? Porque se a gente olhar ela como uma inimiga, a gente não vai conseguir desarmar ela, né? Nós precisamos olhar ela como algo que nos serve. Então, enquanto eu estou, por mais estranho que seja, me prejudicando em alguma área, em algum nível, no meu inconsciente, isso está seguro para mim. E a gente vê isso muito tem uma crença também que é bem profunda, que é uma sombra que a gente sempre tem que cuidar, que temos que examinar ela, porque é uma sombra coletiva, que é melhor nem ter do que perder. Então tem gente que passa a vida toda sonhando, fantasiando, mas ela de fato não quer ter aquilo, não quer materializar, porque se ela materializar, ela pode vir a perder. Então, tudo que a gente vai obter de bom na nossa vida vai dar junto, intrinsecamente, uma vulnerabilidade existencial, entende? Assim, poxa, se eu tiver um filho e ele ficar doente, eu posso ficar muito triste. Se eu tiver um marido, ele pode me trair. Se eu tiver mais dinheiro, eu posso perder, né? Se eu morar numa casa legal, pode ser que alguém seja interesseiro e queira ser meu amigo só pela casa, entendeu? Então, tudo, né? Tudo tem luz e sombra. Então, quando você não consegue lidar com os paradoxos e com as vulnerabilidades existenciais, é provável que você vá se sabotar. Então, uma das formas é não brigar com a sabotagem, assim, eu vou fazer à força isso. É parar um pouco e dizer, peraí, onde que isso bateu, né? E qual sistema de crença bateu? É algo que minha mãe pensa, é algo que meu pai pensa, algo que minha família pensa, algo que a minha cultura pensa. Eu tô quebrando um padrão cultural, eu tô quebrando um padrão ancestral. E esse direito que você tem de pensar por conta própria e de fazer sua própria vida. Mas, ao mesmo tempo, olhando que tem muitas variáveis. Então, sempre pensando assim, a autossabotagem tá me servindo, eu vou descobrir como e eu vou começar a mostrar que tem outra forma de viver. Isso é muito profundo, porque às vezes a gente fica esperando de forma inconsciente alguém lá fora nos dizer que existe uma outra forma de viver. E mesmo que exista uma pessoa lá fora que diga, existe essa forma de viver, vai ser mais poderoso se você aceitar por si mesma que existe uma outra forma de viver, né? Que existe uma forma que você pode viver
e pode honrar a si mesmo, honrar a sua ancestralidade a partir da saúde, da prosperidade, da abundância, do autoconhecimento, da autopreservação, tá? Então, percebendo isso. Então, quando você vai começar a entender a autossabotagem, você vai entender que não é toda você, é uma parte sua do inconsciente, e que você quer começar, então, a se relacionar com essa parte sua do inconsciente. Então, você vai criar um relacionamento entre o consciente, que é teu eu observador, teu eu consciente, com o teu inconsciente. Você pode levar o inconsciente num terapeuta, e se ele for bom, ele vai te ajudar a você começar a criar essa relação para mudar esse padrão. Mas você também pode usar as ferramentas de shadow work, de cura da criança interior, todas que eu passo no livro, nos cursos, para você começar a criar essa relação com o seu inconsciente. Porque quando você começa a criar, você começa a se relacionar, e aí ocorre uma alquimia, que é uma mudança de estado. Então aquilo que estava sólido, solidificado, né, estava sempre sabotando, começa a modular, a energia começa a mudar. Ela diz assim, opa, peraí, tem um lapso de permissão para eu ser diferente, tem um lapso de permissão para eu conquistar meus sonhos, tem um lapso de permissão para eu mudar. Então, quando essa energia que estava sólida começa a se modificar, o padrão de autossabotagem começa a ficar menor. E lembrando que, como é um processo que é em camadas, às vezes a gente diz assim, nossa, eu tô super bem, né? Mas às vezes porque você tem um caminho neural já estabelecido, você tá super bem, daí você fica lá 5 dias muito bem, né? E fazendo suas coisas com regras. Aí acontece uma coisa que te emociona, você sente uma grande emoção, ou você sente uma grande vulnerabilidade, aí você pode voltar àquele padrão da autossabotagem. E aí você pode, dentre aspas, cair. E isso faz parte do processo, aí você precisa levantar. Então, quanto mais rápido você levantar, melhor é. Então, não é sobre simplesmente desarmar a autossabotagem, mas é também lidar com os paradoxos da vida, lidar com as vulnerabilidades da vida e perceber quais são os seus gatilhos, o que leva você a se sabotar e perceber quais áreas são áreas de relacionamento, áreas de saúde, áreas de dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa diz, ixi, tá em todas as áreas. Aí eu digo assim, não, tudo bem. Qual é a área mais importante pra você resolver agora? Aí a pessoa vai dizer, na verdade é saúde, né? Saúde e dinheiro, pronto. Foca só nisso. Aí você vai melhorando, porque você vai focando seu inconsciente naquilo. Você vai dizer assim, eu quero melhorar minha relação com o dinheiro, eu quero melhorar minha relação com o meu corpo, eu quero melhorar a minha relação com as minhas emoções. E aí aquilo vai mudando. Porque daí você vai começando a ficar maleada de si mesmo. Então o oposto da autossabotagem é você começar a ser maleada. E para você ser maleada, você não pode tratar você mesma como uma inimiga. Não pode dizer, meu Deus, tem uma força aqui oculta e ela é contra mim. Né? Não, é algo que está a meu favor. De uma forma cega, obediente e ignorante, está a meu favor. Então eu preciso começar a trazer consciência para isso. Para eu despertar, para eu ver o que é que está por trás. Né? E isso se chama trabalho com as partes, né? Trabalho com... que eu ensino, né? Que é o trabalho, o eu adulto com a criança interior. E além de tudo tem o eu superior, né? Que é a nossa supraconsciência. Então quando a gente vai trabalhando com essas partes, como se fosse aquela boneca russa, né? Acho que o nome dela é Matrioska. Você vai perceber, nossa, são camadas. E quando eu quero mudar algo lá fora, eu preciso olhar aqui dentro o que está fazendo o freio. E quando eu vou liberando o freio interno, é claro que eu vou começar a avançar lá fora. Por isso que é importante, o trabalho do autoconhecimento, ele serve para quê? Para modificar a energia. Quando se modifica a energia, você consegue ter uma ação mais assertiva em relação ao alvo que tu quer. Porque não adianta você jogar para tudo que é lado e aí você pulveriza a sua energia. Então você cura essa autossabotagem nesse processo profundo. E aí você precisa investigar cada vez mais dentro de você. É autossabotagem mesmo ou é uma exigência do ego? O que significa para mim me dar bem nessa área? Ou o que significa para a minha família me dar bem nessa área da vida? Quem eu confronto quando eu me dou bem nessa área da minha vida? Né? Quais são minhas crenças sobre pessoas que se dão bem nessa área dessa vida? Então, tudo isso que você vai examinando, você vai percebendo. Olha quanta crença, olha quanta mentira eu acreditei. E claro que se eu acreditar que eu vou me prejudicar, né,
ficando feliz nessa área e isso vai ter um custo muito alto, eu vou me sabotar. Faz sentido?